A gente está aqui em Ipanema hoje. Eu quis trazer vocês aqui num lugar super bucólico também. Você tem uma loja aqui na esquina da Nascimento e Silva que é uma graça, que eu vou comprar todo o meu material, todo o piso da casa toda, todo o piso e revestimento das paredes do banheiro e também toda aquela parte de torneiras, de chuveiro todo, pias. E eu queria trazer vocês aqui para explicar uma coisa que eu acho super importante nessa decisão, é que essa ideia pré-concebida de que às vezes uma loja num bairro mais chique, ou seja, Ipanema, Leblon, seria muito mais caro os preços dos materiais do que, por exemplo, irmos para Barra, nos atacadões, né, nas lojas grandes que tem, tipo Flusão, Leroy Merlin, que são ótimas também. Só que o que eu fiz? Para chegar nessa conclusão, eu peguei um piso, que é o revestimento maior da minha casa, né? Que seria o revestimento maior da minha casa. Meu apartamento agora, né? Temos 52 metros quadrados. 42 metros quadrados desses 52 são todo o piso dos quartos e da sala. E a minha arquiteta chegou e me deu a ideia, olha, vamos botar esse piso. Ela falou, esse piso é um porcelanato muito usado, um porcelanato da marca Porto Belo, é um cimento queimado, que vocês devem saber, a maioria dos apartamentos hoje em dia usa esse cimento queimado. Mas assim que eu coloquei isso na internet, fiz a comparação de todas as lojas, o que me surpreendeu é que inclusive a loja que a minha arquiteta achava que ia ser mais barata, não era. E a diferença não é pouca. A diferença é do total do preço do material, de tudo, é de 700 a R$1.000. O que faz a diferença? Porque R$1.000 é um chuveiro. Entendeu? Então, o que eu fiz, assim que eu descobri que essa era a loja, me surpreendeu, porque é um estúdio em Ipanema, uma graça, super bom, com aquele atendimento one-on-one, que você fala, sabe, você tem toda a atenção, assessoria, não tem muitas pessoas envolvidas, então é um ambiente fácil de você escolher, de você pensar, de ter ideias. Estamos chegando aqui na loja, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Michael. Bom dia, tudo bom? Gente, esse aqui é o vendedor. Bom. Nota 1000. O que eu falo de one-on-one, ele me ajudou com a cor, o que seria bom, o que eu não deveria fazer, porque eu, obviamente, não tenho nenhuma experiência. Então, as minhas escolhas, às vezes, não eram escolhas que ele, não, isso aqui não vamos botar porque pode causar isso e aquilo. Então, a gente vai por etapas para mostrar para vocês. Então, eu sabia que o piso da sala e dos quartos seria o cimento queimado da Porto Belo, que é o mais comum, né? Tradicional, né? Todo mundo praticamente usa esse piso, né? Que é um piso super neutro. E o que acontece? Eu queria o piso do banheiro, ela falou que tinha que botar, queria 2 tipos de piso pro banheiro, né? E a gente conversou, tava conversando com o Michael, que a Porto Belo tem boutiques da Porto Belo que você pode comprar os pisos, né? Que ela recomendou para mim 2 cores de pisos de lá. Só que acontece que, como eu falei lá fora, os preços ficam muito, muito astronômicos quando você começa a comprar, né, direto. Explica pra gente, Michael, como é que é? Por que funciona assim? A boutique ele é uma loja exclusiva, então só eles trabalham com o porcelanato. Só que a Porto Belo, ela faz um similar para nós que somos revenda. Então tá bem mais em conta. E é parecidíssimo. E isso, custo-benefício, o nosso é bem melhor, porque a qualidade é a mesma, só que o nosso preço é muito mais em conta que o deles, né? E gente, é o que eu tava falando com vocês, que a gente estava andando. Isso aqui, olha essa loja. Isso aqui é, como o Michael falou... Nós somos ateliê. Né? Ateliê ABC. Isso aqui, comparado com uma boutique, não perde nada. E olhando da rua, eu pensaria que... O nosso conceito é a boutique também, né? E olhando da rua, a gente pensa que o preço aqui vai ser absurdo, né? Eu entrei e falei, mas como eu falei pra vocês, eu fiz a pesquisa já online, já sabia, vim falar com o Michael e falou, realmente, como no meu caso, eu não poderia chegar na outra loja, que seria a boutique, e comprar o piso para a casa inteira, pagar o dobro do preço, que a casa é um apartamento de investimento. Então, como vocês estão nos assistindo aqui, com todo mundo, a gente quer economizar o máximo possível em todas as áreas da casa. Faz uma diferença enorme, para mim, pelo menos fez. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o piso que a gente conversou. Esse aqui vai ser para toda a parte sala e quartos, exceto os banheiros. E o Michael pode explicar para vocês por que a gente tem que ter o excedente de 10% a 15%. É porque mais por causa de recorte, ou quebra, o profissional vai lá, quebrou a peça. Então é sempre bom ter um excesso, porque porcelanato é vendido por lote.
né, tonalidade de lote. Se você comprar esse aqui, um lote, a obra vai dar daqui a um mês. Quebrou, faltou 2 caixas. Você provavelmente vai comprar outro lote. Então pode ter diferença de tonalidade. Por que 90 por 90, que é o tamanho da placa que a gente escolheu, é melhor do que placas menores para aquilo que a gente aprendeu, paginamento, né? Fica mais fácil? Fica mais Quanto fácil. Maior... Vai também por causa do rejunte, né? Conforme menor a peça, mais rejunte você vai levar. Entendi. Então, mais sujeira, mais trabalho que dá para limpar. Sem contar que fica mais uniforme, né? Parece ser um ambiente maior. Um ambiente maior. Sem emenda. Que isso é uma coisa também, gente, que eu aprendi, porque eu não tinha nem noção de botar placas grandes que... Claro que a gente tem uma noção que quanto maior será menos rejunte, mas não assim visualmente, que realmente é uma coisa que, em geral, é o recomendado, né? Piso do apartamento todo. Agora temos essas 2 opções aqui, que será o banheiro, né? Um banheiro que eu escolhi a suíte, esse aqui, e escolhemos esse daqui. O banheiro seria piso e revestimento tudo igual, né? Então esse aqui seria o piso do banheiro e também revestimento da parede. Quando eu vim aqui, o Michael me ajudou mostrando, porque atrás aqui, vou mostrar para vocês, a outra opção que teríamos de revestimento para o banheiro seria esse aqui, não foi, Michael? Esse piso aqui, né? É revestimento parede e piso. Para mim, sabe, ao meu ver, é um revestimento bonito para várias áreas, provavelmente, várias pessoas. Para mim é um revestimento que causa muita informação. Então, eu acho que quando a gente está fazendo um apartamento para tentar ser assim, mais atraente, né, para todo mundo, eu acho que um revestimento mais neutro, mais liso, com menos informação vai ser melhor. O outro, acho que a gente tem aqui, ó. Esse aqui é o outro do banheiro, né? Nesse caso, é outra opção. É muito parecido com essa opção que a gente tem aqui. Mas se vocês veem, ele é mais homogêneo. E eu gostei esse aqui, que ele fica um pouquinho mais pra fora, sabe? Eu acho que aqui, realmente, esse aqui é um piso que é bem mais bonito que aquele. Então, como esse piso que vocês estão vendo, que é o que eu mais usei na casa, que são os 42 metros quadrados da casa, dos 52 metros quadrados do apartamento inteiro, para mim, a diferença foi muito grande, porque estava 160, né, 160. Metro quadrado. Saiu por R$ 89,90 na promoção. Quando eu fui online, eu reparei que estava na promoção, falei, epa, porque é uma diferença muito drástica. Então isso é uma coisa muito importante. E você com um piso de alta qualidade, como esses todos também, que não são exatamente o Portobello que compramos para os banheiros, mas a gente não perde a qualidade por um preço melhor. Sabe? Só porque um piso, né, Michael? Portinari, Portobello, esse aqui é do upgrade. Eu economizei, assim, barbaridades, porque na boutique eu ia pagar o dobro. Era o dobro lá. Esse aqui não necessariamente, esse aqui ela conseguiria até um pouco menor, mas assim, os outros que eram do banheiro, que são mais específicos, que ele só tem lá, eu acho que quando tem só num lugar é mais difícil, você vai pagar muito mais. Mais caro. Mais caro. Não se esqueçam, não é somente o piso. Fala pra ele o que a gente tem que botar nesse preço para poder colocar o piso. É o piso, argamassa, rejunte, espaçador e nivelador. Espaçador, velador. Que eu cheguei aqui e falei, eba, o piso é só isso. A máquina, não, tem espaçador, nivelador, argamassa. Aí no final, mas no final foi 12 mil e pouco. Sabe, eu fiquei assim chocada, eu falei, por tudo. Passando do piso que nós escolhemos, nós temos que escolher agora o que o Michael fala que aqui no Brasil, pra mim é backsplash, nos Estados Unidos sempre foi. Porque backsplash, como eu falei pra vocês, é a traseira entre o armário da pia, o fogão e a pia, pra a água não cair. Aqui se chama front piece. Front piece, então o nome não, mas tudo bem, é o que é. Aqui eles mudam tudo. Então, a minha arquiteta, né, queria que eu de repente escolhesse entre esses dois, tá? O que acontece? Eu acho, cada um tem um gosto, né? Obviamente, são pisos, né? Pisos não, mas backsplashes muito bonitos esses dois. Só que pra mim, como eu tava falando com vocês em relação ao piso, por que eu escolhi o piso, aquele piso neutro que todo mundo tem? Porque realmente é mais fácil de todo mundo gostar, né? E eu conversando com ele, eu falei, isso aqui se usa a beça nos Estados Unidos. A gente lá chama Subway Tile. Porque nos metrôs dos Estados Unidos, nas paredes, tinham esses. Não eram bevelados, que você chama? Bisotados. Bisotados. Essa outra palavra que eu não sei em português. Bisotado. E lá não, era lisinho. E era geralmente com rejuntes escuros, para não sujarem não sei se sabia disso, mas era no metrô era assim. Aí todos os apartamentos, todas as casas que fazem desses programas que vocês veem, dos Irmãos à Obra, ou lá o que seja, é sempre o Subway Tile. E foi em todas as casas. Aqui parou um pouco, que as pessoas estão querendo mudar um pouquinho para esses. Mas eu acho que
eu pensei, vamos mudar assim, essa boitaia para um desses, que você chama isso aqui como? Metro White. Metro White. Mas sem brilho, sabe? Uma coisa mais assim, neutra, um pouquinho diferente, bevelado. Bisotado. Eu não vou conseguir pegar isso nunca mais, esquece. Tá bom, eu gosto desse estilo assim, não necessariamente essa cor, mas sabe esse estilo assim de vários. Mas aí, o que você falou pra mim? Rejunte, né? Rejunte, muito rejunte. Muita sujeira. Muita sujeira, né? Então a gente não aconselha muito por causa disso. Que aí não vale a pena. Mas eu acho que às vezes fica bem legal no backsplash. Fica bem bonito, mas você tem razão. Nós temos 2 banheiros, mas a decisão da pia foi que um seria pia e eu não consegui manter o tanque lá, né? Porque o tanque era exatamente onde a gente vai botar o aquecedor. E o aquecedor tem que estar lá de fora, não tinha aquecedor no apartamento. Então foi problemático porque essa parte que tinha o tanque era um buraco para fora do apartamento, onde a gente fechou um quarto. Então a gente ia fazer um armário falso, botar o aquecedor lá fora. Então a gente perdeu o tanque. Que o tanque nem ia ter lá, a gente ia botar um armário mesmo. Então ela deu a ideia da outra pia, ela sente esculpida, essa é a palavra, gente, esculpida dentro da própria, que aí seria uma pia que serviria como um tanque. Não teria aquela coisa de tanque, mas seria profundo bastante para a pessoa lavar se precisar, porque aqui no Brasil, como vocês sabem, se na casa não tem uma pia assim, todo mundo tem um ataque, porque tem que ter um tanque. Apesar de que Airbnb as pessoas não vão se importar, mas é bom ter uma pia profunda, né? Para lavar sapato, essas coisas. E nós escolhemos aqui, essa toda parte aqui, gente, é a parte dos chuveiros, dos acessórios. Eu acho assim, sempre achei lindíssimo botar um banheiro creme com os acessórios pretos. Eu já tinha ouvido falar que os acessórios pretos descascam, mas na realidade ele disse que não. Não, pode ser, mas tem a garantia, né? A fabricante, nos metais cromados, eles dão 10 anos de garantia e nos pretos eles dão, coloridos, né? Dão 5 anos de garantia. Então é isso. E aí aquela coisa, né? Você com 5 anos, se tiver que fazer uma troca, também não vai ser uma coisa assim super absurda. Porque os preços, o que você fez? Explica o que você fez para conseguir o melhor preço para mim. Comparou, pesquisou. Melhor preço do mercado e fiz o preço do mercado que estava mais barato, fiz para você. Isso é muito fera. E é verdade, gente. Se eu tô falando tudo aqui, eu queria trazer vocês, que eu fiquei impressionada que ele foi trabalhar para mim. Eu não tive que nem olhar nada. Ele viu tudo. Muito bom. Você é show. É cliente, né? Eu sou cliente agora pra sempre. Não, eu sou mesmo. Eu acho que tudo é realmente você formar uma equipe, ter um pessoal que você sabe confiar, uma loja que sabe confiar. Tipo, vim aqui na ABC falar com você. Aí eu tenho a minha equipe de obra que eu confio, eu sei que eles vão fazer do meu jeito, uma arquiteta que conhece com o meu gosto. E aí as coisas vão se encaixando e todo mundo vai se conhecendo. Eu, por exemplo, botei o Maicon em contato com o Fábio que tá fazendo a minha obra. Então tudo foi se encaixando. Eu não tive que fazer aquele trabalho de pombo correio. Isso, cara, pra mim é tudo, porque eu tô muito ocupada, eu também trabalho. Então, aí vai se encaixando. Eu acho uma obra fácil até agora. Não achei tão difícil. E é prazerosa. Eu faço meu programa, pra mim é prazeroso. Eu gosto. Eu gosto de descobrir todas as maluquices aqui que acontecem de preço. Então, uma coisa que eu aprendi aqui com o Michael, que eu queria escolher o chuveiro, né? Vai ser, obviamente, gente, é preto, mas aqui na loja não tem o display não mostra todas as cores, né? Todas as cores. Então, o preto é muito difícil a gente encontrar aqui. Ele recomendou esse aqui, sabe? Não sei se vocês conseguem ver com a curva, porque ele falou que eu nem tinha me tocado, que o meu banheiro é pequeno, né? Então... Ele ocupa menos espaço e se mas você também quiser, você pode, né? Ele pode movimentar ele. Tá. E a gente aqui, esses misturadores aqui, se vocês repararem, são todos de bancada, né? E aqui... Esse é misturador. Essas duas são o duplo, né? E aí a gente tem um mono, que você chama. O monocomando, tá? Eu, particularmente, não gosto de monocomando, gosto de duplo. Mas a gente, para otimizar o espaço, que a nossa bancada vai ser pequena, ela recomendou que não tem aqui na loja um que vem na parede. Ele vai ser de parede preto, para os 2 banheiros, para a gente ter otimização de espaço. E também aqui eu vi o vaso sanitário. Outra coisa importante do vaso sanitário, que teve uma pergunta na hora da obra, perguntaram: você quer que botar o vaso sanitário de caixa ou você quer controle na parede? Aí eu perguntei qual seria a opinião do Fábio, que está fazendo minha obra. Ele falou que realmente ele recomendaria botar a caixa. Eu nem sabia que tinha tamanho. Ela falou: não, tem uns pequenos. Tá vendo? Aqui seria o de caixa. E vocês veem que a caixa é super pequena para um banheiro pequeno. Tem caixas maiores aqui. Você vê ali embaixo vasos com caixas muito maiores. Então, e lá nos Estados Unidos, todos são assim. Você não vê nada em parede, é tudo caixa.
Não é raridade você ver em parede, a gente sempre usou caixa. É, porque se der algum probleminha, você vai mexer, desligou a água ali e mexe aqui. Na parede, deu problema, vai ter que quebrar a parede, arrancar a válvula. É, isso que ele falou. Se o apartamento não tiver, você vai ter que quebrar o apartamento todinho para botar encanamento. Ah, é um inferno. Isso aqui é muito mais prático. Muito mais Isso prático. aqui- Eu consertava minha própria caixa, porque aqui dentro, não sei se aqui tem uma válvula. Essa aqui é mais avançada do que tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você compra na Home Depot, uma loja tipo Leroy Merlin da vida, mas grande. vende também. É, então, Aqui vende. e aí você troca isso. Eu sei trocar isso, mas não esse. Esse aqui me parece super fancy, assim, super Não. de alta É tecnologia. só de parafusar embaixo e trocar. Trocar, porque se isso quebra é só isso. Imagina a diferença de trocar isso e de você consertar e quebrar uma parede inteira, né? E aí, viram como dá para fazer boas escolhas sem ir direto para o mais óbvio? No meu caso, eu priorizei durabilidade, estética neutra e custo inteligente, pensando sempre no investimento, não no gosto pessoal. Se você também quer transformar um imóvel em Airbnb, fica aqui com a gente e acompanhe os próximos episódios dessa obra.